Dadas as limitações do conceito de velocidade média que nós vimos antes, a gente desenvolve então um novo conceito, que é o de velocidade instantânea, começando por uma intuição geométrica desse conceito. A velocidade instantânea vai ser denotada então pela letra V. A gente lembra que velocidade média só traz informação sobre o intervalo de tempo entre T1 e T2, T inicial e T final. Já V diz respeito a um instante, como o próprio nome sugere. Como que nós fazemos isso? Considere um gráfico x de t genérico, tal que no instante t0 a partícula está em x de t0, e em t0 mais ΔT, a partícula está em x de t0 mais ΔT. Passou-se então o intervalo de tempo ΔT. Se nós traçarmos uma reta secante entre dois pontos, o coeficiente angular dessa reta secante é a velocidade média, ΔX sobre ΔT, conforme nós vimos antes. Se nós considerarmos que esse instante aqui está muito distante desse aqui, então a curva teve tempo de mudar, a curva vermelha, então o intervalo não é muito informativo sobre o instante t0. Eu gostaria de saber qual a velocidade instantânea nesse ponto t0. O que eu posso fazer é diminuir o intervalo. Por exemplo, pegar um intervalo menor, assim, de tempo. Então, como o intervalo de tempo é menor, supostamente deu tempo de acontecer menos coisas nesse intervalo de tempo, e o coeficiente angular da reta secante desse intervalo menor vai ser um pouco mais representativo, digamos, do que aconteceu aqui no instante t0. Ora, se eu continuar nessa linha de raciocínio, se eu diminuir ainda mais esse intervalo de tempo, eu vou me aproximar do que está acontecendo no instante de tempo t0. E, portanto, se eu fizer a operação extrema de tomar o limite em que esse intervalo de tempo vai a zero, ao invés de ter o coeficiente angular da reta secante entre dois pontos, quando o ΔT vai para zero, esses dois pontos colapsam um em cima do outro, e eu vou ter então o coeficiente angular da reta tangente. E essa é, por definição, a velocidade instantânea nesse ponto. Você formaliza isso matematicamente dessa maneira, e vocês verão isso com mais detalhes no curso de cálculo, ou já viram. ΔX sobre ΔT no limite que ΔT vai para zero. Essa operação aqui é importante porque se a gente escrever explicitamente quem é ΔX e ΔT, observem que tem x de t0 mais ΔT menos x de t0 dividido por ΔT. De maneira que se eu colocasse ΔT igual a zero em cima e embaixo, eu teria uma indeterminação 0 sobre 0. Então, uma maneira de você simplificar essa notação aqui complicada é escrever simplesmente dx dt, como se esse ΔX e ΔT fossem infinitesimais, que é o que acontece quando você toma o limite. Velocidade instantânea, então, dx dt, corresponde à operação matemática de tomar a derivada de x em relação a t, cuja interpretação é como é que x varia com o tempo. Derivada, portanto, a gente identifica com taxa de variação. Se você quiser as unidades de velocidade instantânea no sistema internacional, basta olhar para essa expressão aqui, identificar que tem x em cima, t embaixo, e a unidade, portanto, é metro por segundo.